Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente. E hoje, para falar sobre um tema tão diferente, geralmente eu trago alguma especialidade, né? Para a gente conversar sobre algum tema bem relevante. E hoje, claro, eu trouxe uma especialidade um tanto diferente e com um tema muito diferente. Eu, particularmente, fiquei encantada com esse tema. Microfisioterapia. Você aí já ouviu falar desse tema? Sabe para que serve? Pois é. Eu também soube há pouco tempo, mas para falar com categoria, eu trouxe um profissional que trabalha com isso há muitos anos. Acredite, há anos isso é bem colocado no mercado. E para falar disso, eu trouxe o Dr. Ricardo Ximenes. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente para falar desse tema que eu tenho muita curiosidade também. E já, para entrar mesmo no tema, eu queria saber o que é, afinal de contas, a microfisioterapia. Muito prazer, Nath, estar aqui. É uma satisfação muito grande. E é uma honra também estar aqui com você hoje. Agradecer o convite, né? E muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Uma dúvida que é meio complicado de explicar de uma forma mais leiga, né? Mas vamos lá. A microfisioterapia, ela é uma técnica francesa, tá? O termo, ele fala micro, né? Que são micromovimentos que curam. Então, ele surgiu na França na década de 70 para 80, né? É através de fisioterapeutas que trabalhavam com osteopatia. Então, eles mapearam o corpo, né? Estudaram embriologia, eles mapearam o corpo e identificaram os pontos que eles vão fazer as correções de traumas, de eventos que o corpo sofreu. Então, a partir do toque, de uma forma muito sutil, é possível, né, identificar esses bloqueios no corpo, essas memórias, que a gente vai fazendo o próprio organismo entrar num processo de autorreparação, de autorregulação. E isso, Ricardo, essa autorreparação é desde a gestação dos nossos, a nossa, ou até mesmo assim dos ancestrais? Porque eu já vi alguma coisa que a própria microfisioterapia, quando você faz, você até capta coisas dos seus ancestrais mesmo, como dos seus avós. Isso, a gente consegue, tem controles no corpo que a gente consegue encontrar as fragilidades hereditárias, né, de até 4 gerações. Nossa, que legal. E as memórias que são vividas antes da concepção, né? Então, todas as experiências que os pais passam, né? Até 2 meses antes dessa concepção, a gente considera como uma pré-concepção. Passou disso, é hereditário. Então, todas as experiências vividas nesse período, memórias no período fetal, né? Que foi uma das coisas que mais me intrigaram a fazer o curso. E a infância até os dias de hoje, né? Então, tudo que a gente vive que é algo mal vivenciado ou que é uma experiência ruim, um trauma, né? O corpo ele pode se autorregular daquilo se ele tiver, vamos dizer assim, um entendimento, né, para seguir toda essa correção, ou ele vai deixar aquilo registrado e vai fragilizar, trazendo algum sintoma, algum distúrbio, algum incômodo. Então, assim, a microfisioterapia seria assim uma justificativa de talvez assim de algumas doenças, talvez até mesmo crônicas que aparecem no corpo da gente. Seria certo falar ou pensar assim? Bem, o nosso corpo ele é fragilizado por inúmeras coisas. Uma questão ambiental, né? A nossa alimentação, medicamentos, às vezes, também pode entrar no corpo como uma forma tóxica. Tudo vai depender de como que está o organismo de cada um. Existe, por exemplo, experiências que quando você vai numa pizzaria com um grupo de amigos, né? Todo mundo pede a mesma pizza, mas tem um que passa mal. Por que ele passou mal, né? Às vezes é um componente que tem na pizza que ativou algo e trouxe um sintoma, o que não aconteceu com os demais. Então, essas fragilidades elas podem vir de uma questão ambiental, tóxica, vibratória, né? Um ambiente que tem muitos aparelhos eletrônicos também pode trazer essas fragilidades, e as questões emocionais também, que eu acho que o principal aí. Entendi. Então, assim, só para eu entender, assim, para ficar uma forma mais didática.
Então, a microfisioterapia, ela seria o quê? Ela entraria mostrando para a gente aonde está essa fragilidade, se é de cunho emocional, Isso. se é de cunho genético, É possível a hereditário. gente identificar de onde vem o bloqueio, né? A gente chama de bloqueios. Essas memórias, esses bloqueios, eles ficam gravados no tecido. Então, se você me traz, por exemplo, um determinado sintoma, eu falo, Ricardo, eu tenho uma dor no ombro, né? Eu vou buscar onde eu vou encontrar essa dor. Então, existe técnicas, né, manuais para a gente identificar onde eu vou encontrar e vou corrigir essa lesão. E a partir do momento que eu encontro, eu vou saber quais órgãos estão associados, né? E aí eu consigo passar a informação para o paciente do que ocasionou. Por exemplo, a pessoa teve um conflito com o marido. E aí, depois desse conflito, ela passou a desencadear uma dor no ombro. Ou por um determinado problema específico que ela vivenciou no trabalho. Então, a gente consegue encontrar essas relações, né, de uma forma bem precisa. E também é possível datar essas lesões, né? Se aquela lesão ela veio da infância, se ela veio do período fetal, se ela veio da adolescência, se ela veio de dias atrás, ou de meses atrás, de anos atrás. Então, é possível a gente mapear isso, né, identificar e passar uma informação precisa para o paciente. E assim, o tratamento da microfisioterapia, ela visa o quê? A consciência ou a medicação, um chá? Qual seria assim, o tratamento para as causas ou as coisas que descobrimos ali no intercorrer? Bem, quando a gente encontra esses bloqueios, né, existem mapas a serem seguidos. Então, a gente segue um mapa, é um protocolo. Todas as correções elas são da mesma forma, porém, os órgãos que a gente encontra são diferentes. Então, o papel, falando assim de uma forma mais simples, o papel da microfisioterapia é fazer com que o corpo consiga se autorregular e se manter de uma forma mais fisiológica possível. Então, se tudo estiver equilibrado, você tem menos gasto energético, né? Por exemplo, uma sobrecarga que a gente chama, que são lesões que o corpo já conhece, mas não consegue seguir os caminhos para corrigir aquilo, ele passa a sobrecarregar o corpo e você tem um gasto energético muito maior para tentar manter a máquina funcionando de uma forma mais equilibrada. Então, a partir do momento que a gente elimina essas sobrecargas, aí o seu corpo tem energia suficiente para trabalhar com outras coisas que são mais necessárias. Eu entendi. Mas, e assim, como eu elimino essa sobrecarga? Tendo consciência, com medicação, como seria? São através de reinformação tecidual. Então, a partir do momento que eu encontro esse bloqueio, eu vou seguir esse mapa e eu tenho um ponto de correção. Que é ali mesmo, durante o exame. Isso, durante, a gente avalia e trata ao mesmo tempo. Então, tá. Então, naquele mesmo momento da avaliação, você também está tratando. Isso. Então, a informação verbal, ela também conta, né, que é a neurolinguística, e também através do toque. Às vezes, a correção é só eu colocar minha mão em cima de um determinado ponto, eu aguardo o tecido relaxar. Então, a gente sente os tecidos se movimentando. Às vezes, ele relaxa, às vezes amolece o tecido. E, por exemplo, o exemplo que eu dei do ombro, eu posso palpar o ombro e buscar a dor novamente, se a dor ainda existe ou não, se ela diminuiu ou não. Então, isso seria assim, seria uma ótima opção para várias dores, né? Dores no corpo, dores em todas, né? Acredito que você deve ter muito paciente com fibromialgia, depressão, que sejam... Olhando assim, hoje é uma das doenças que mais estão acometendo as pessoas, né? Hoje o que mais aparece para mim, né, são pessoas com distúrbio de sono, crises de ansiedade, depressão, dores crônicas, né? É o que mais me aparece. E às vezes aparecem alguns casos que são bem interessantes, né? Como? Vamos pegar uma que... A gente já quer saber. Bem, tem uma paciente, né, já que você é conhecida como a doutora Libido, né, e trabalha muito com essa questão. Tem uma paciente que me procurou uma vez que ela tinha candidíase de repetição. E é um caso bem legal de se falar, porque eu acho que isso acontece muito em várias famílias. Mulheres, enfim.
Então, uma coisa que é muito importante é a nossa percepção, né? Então, algo que determina se você vai desenvolver algo mais agressivo ou não. Eu acho que a nossa percepção ela que controla muito bem isso. Então, essa paciente me procurou com essa queixa e durante o procedimento, né, a avaliação, a gente encontrou bloqueios que estavam relacionados a um conflito sexual. E aí, pelas datas que a gente encontrou, né, ela falou, Ricardo, tem uma coisa que eu não gosto, né, assim, falando na questão sexual, é que meu marido, ele gosta de fazer sexo oral em mim, mas eu tenho nojo da saliva. Então, a percepção dela de se sentir suja, né, ela faz com que o próprio organismo aumente a produção de fungos, que é para combater aquela possível sujeira, né? E a partir do momento que ela compreendeu, né, eu falei, ou você aceita, entende, muda a sua percepção sobre isso, ou você não faz mais isso para que não tenha as recaídas de conflito. Então, a partir do momento que ela compreendeu que a noção de ela se sentir suja, né, por conta da saliva, o nojo da saliva, era algo que trazia um desconforto para ela que muitas vezes eram recaídas de conflito que permaneciam por um longo tempo. E depois disso ela disse que não teve mais essas candidíases. Muito interessante. Entendeu? É assim, né, Ricardo? É um outro olhar, né? Sim. Se a gente for colocar, é um outro olhar, né? E tem alguma contraindicação, algum paciente que não pode fazer, ou tem alguma contraindicação para fazer a microfisioterapia? Na verdade, não tem nenhuma contraindicação, né? E nem indicação de idade. Meu paciente mais novo que eu atendi tinha 14 dias de nascido. Né? Nossa, esse aí já veio ao mundo, já tá vindo curando tudo e sendo curado. E o mais de idade que eu atendi tinha 96 anos. Então, é um tratamento para qualquer idade, qualquer situação, qualquer pessoa. Claro. E assim, como é que é o tratamento, Ricardo? São várias sessões? É uma sessão? Como é que geralmente a gente faz acontece? Uma sessão a cada 30 dias, né? Não é aquele acompanhamento que você tem que fazer semanal ou diário. Porque esse tempo é o tempo que o corpo precisa para se equilibrar, cicatrizar, se restaurar. Aí, depois de 30 dias, a gente faz uma nova sessão. Se tiver tudo bem, o paciente recebe alta. Se não tiver mais tantos bloqueios para ser corrigido, não há motivo de eu fazer um tratamento mais prolongado, próximo, né? Aí a gente pode estender a cada 6 meses, uma vez por ano, para fazer uma manutenção. Ah, então assim, é bem diferente mesmo de qualquer dessas terapias, porque terapia geralmente a gente fica ali de forma mensal, quinzenal, Isso. por um longo prazo, né? Uhum. Então a micro, ela é mais rápida, digamos Isso. assim, ela resolve mais rápido. A gente, porque se o paciente tem esses bloqueios, a gente corrigiu, ele não volta mais, né? O que pode acontecer é aquilo ainda estar mal resolvido, ele vivenciar um conflito parecido e reativar um conflito que foi lá atrás. Então, isso é possível. Uma coisa assim que eu observei também, tem pacientes que fazem suas sessões a cada 3 meses, né? E, às vezes, a gente corrige, para ver como é que o corpo da gente é tão interessante. A gente corrige um bloqueio que vem lá da infância. Uhum. Né? Já passou por aquela correção. E, às vezes, o próprio corpo esconde alguns bloqueios, alguns traumas, porque não é seguro trabalhar com aqueles traumas. Então, quando o corpo está seguro a ser trabalhado, a ser mexido naquilo, né, ele passa a mostrar. Né, e a gente consegue acessar isso. E eu acho assim sensacional como que o corpo ele é tão preciso, né? Ele é tão inteligente. Ele é. E assim, faz muito sentido isso, porque se você parar para pensar, uma terapia cognitiva também, você fala o que você quer. Você pode alterar uma terapia do jeito que você quiser levar. Se você quiser chegar lá e falar assim, olha, eu não tenho problema nenhum com certa coisa. Se eu quiser levar para um psicólogo que eu tenho um problema com aquilo, eu levo. Não tem como saber, né? Então, assim, e é o corpo, muitas vezes eu não quero tratar aquilo que eu sei que eu tenho, invento uma outra causa e olha para você ver, o corpo também
Isso eu tô falando de consciência. O corpo, inconscientemente, também faz a mesma coisa. Eu lembrei de um caso bem interessante de uma paciente que ela tinha alergia ao camarão. Só que a alergia que ela tinha era só de tocar no camarão. Ela não tinha alergia de comer o camarão. Então, sempre que ela comprava camarão que ela ia descascar, as mãos ficavam empoladas, né? Às vezes até os braços. E aí, quando ela me procurou para relatar alergias, né? Ela falou, eu sempre que eu vou descascar o camarão, minhas mãos empolam, né? Eu queria ver o que pode ser tratado sobre isso. E o bacana é que a gente chegou numa data, né, da infância, que eles tinham, quando ela era criança, ela morava com a avó e com várias pessoas na mesma casa. E eles tinham uma condição financeira muito baixa, né? E a avó tinha comprado camarão, e aí, como era contado, né, era regrado os camarões, ela foi pegar um camarão na sacola. Quando ela pegou o camarão, a avó bateu na mão dela. Aí falou que ela não era para pegar os camarões que eram contados, né? Uhum. Ela se sentiu reprimida naquele momento. Quando a gente encontrou essa informação, ela desabou no choro. Ela sentiu o cheiro da sacola do camarão. Gente, seria tipo uma regressão? Ela sente, uma... Você traz, revive as experiências, né? E ela sentiu o cheiro do camarão, ela lembrou da posição de cada mobília da casa. Foi um caso bem, bem legal. E não teve mais alergia ao camarão. Eu associo, assim, porque é claro, para você, Ricardo, é muito simples tudo isso que a gente está falando, porque assim, é a sua vivência, né? Agora, para a gente que está do outro lado, é uma coisa muito nova, né? Você falou que a microfisioterapia está no Brasil tem 17 anos, é isso? Aproximadamente 17 anos. Né? Então, isso. Você vê assim, 17 anos é um adolescente, né? Ela é um adolescente pra gente. E é uma coisa que está sendo falada agora, né? Eu ouvi falar de microfisioterapia esse ano, né? Uma sentada com uma amiga, e a amiga faz microfisioterapia. Eu falei, mas que raio é microfisioterapia? Né? E aí foi quando, inclusive, eu te procurei, né? Eu sou sua paciente, tá, gente? Para quem não sabe, eu sou paciente dele. E então, eu achei assim, realmente, eu cheguei no teu consultório e falei, que loucura é essa, né? E eu tentando disfarçar, claro, né? Não sendo não quero ser a do contra, já que eu tô aqui, eu vou entrar na dança. Só que realmente, assim, tinha coisas ali que faziam muito sentido. Eu falava, cara, pode ser doideira, mas não tem tanto dinheiro, não tem tanto fora. Eu sou uma pessoa muito, assim, eu sou muito espiritualizada e, assim, eu sou muito científica também, né? Mas não chego a ser daquela que eu preciso ver para crer. Mas, assim, ali eu não vou mentir para você, que eu queria ver para crer. Porque, assim, eu falava, gente, isso não é possível um negócio desse. E olha, eu vou contar a minha experiência como pessoa, como não como chegou? profissional. O que me levou a fazer a microfisioterapia foram duas situações. A primeira é que eu sentia muitas dores na adolescência, no baixo ventre, né? E a segunda era que... você até me contou isso, verdade. A segunda era que a minha esposa, ela sofreu um acidente com 6 meses de gestação e ela foi atropelada por uma moto na frente da faculdade. E aí, na época, ficou aquele medo de perder o bebê, né? De acontecer alguma coisa. Aí, aquela correria. Quando eu cheguei na faculdade, tinha aquele monte de gente na frente. Falei, morreu. Né? Eu pensei assim. E aí, peguei ela, coloquei no carro, levei para o hospital e ficou aquele medo de perder o bebê ou de acontecer algo, né? Uhum. E depois que minha filha nasceu, aparentemente estava tudo bem. Depois que minha filha nasceu, ela desenvolveu muitos problemas respiratórios. E eu não entendia por que outras crianças não tinham o mesmo problema que ela. Porque a gente buscava atendimento, era uma virose. Mas por que outras crianças não têm virose no mesmo período que ela tem? Entendi. Não era né? períodos de virose, tipo, era o tempo todo. E aí, tinha época que ela chegava a ficar internada de 3 a 4 dias, né? E depois que eu me formei, que eu fui buscar novas formações, aí eu encontrei a microfisioterapia e lá falava de memórias do período fetal. E aí aquilo mexeu comigo, porque falou assim, o que minha filha
não trouxe daquele Mas você acidente. conheceu durante a graduação a microfisioterapia? Depois da minha formação. Mas na graduação você teve alguma disciplina relacionada? Não. E aí que foi um problema para mim, porque fugia de tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Sim. Né? Então era como se tudo que eu aprendesse jogasse na lata do lixo. E aí, depois de muitos anos, que eu consegui linkar. Que tudo aquilo que eu aprendi tem sentido, né? Só que de visões diferentes. E aí, quando eu fiz o curso, eu liguei para casa, eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, isso aqui é uma loucura. Eu imagino. Eu falei, meu Deus, isso aqui não existe, não tem como. Eu fiz na primeira turma de Curitiba, né? E aí, lá na minha turma, tinha umas 30 pessoas. E é o que? Uma pós-graduação? São cursos de aprimoramento, né? Tá. E aí, eu cheguei lá, o professor perguntou, alguém aqui já viu um atendimento de microfisioterapia? Eu falei, não sei nem para onde vai. Aí eu falei, acho que 2 ou 3 pessoas só levantaram a mão na sala. E quando ele foi fazer a demonstração, eu falei, não é possível. O que eu tô fazendo? Parece que eu nunca vou aprender isso aí na minha vida. Eu falei, meu Deus, gente, é muito doido mesmo. É muito complexo. É muito complexo. Como que ele tocou na pessoa, ele fala uma data de não sei quando que aconteceu isso. Eu falei, não existe não. Eu liguei para minha esposa, eu falei, nossa, aqui é uma loucura. Ela falou, vem embora. Eu falei, não dá, já paguei o curso, eu já tô lá, vou até o fim, né? Agora eu vou ver o que dá. E aí, eu fiz a minha primeira formação, né, em microfisioterapia, que a gente chama de módulo P1, P2. E aí, tive a minha vivência de 1 ano atendendo, e os pacientes falavam assim, nossa, eu melhorei e tal. Foi isso aqui, né? Da cabeça da pessoa achar que vai melhorar e melhora, né? Ficava ainda nessa dúvida, né? Uhum. E aí eu fui fazer outros módulos avançados com os próprios criadores da técnica, né? Com os franceses que vieram para o Brasil dar o curso. E aí lá eu tive a minha experiência de paciente. Então eu levei minha queixa, né, dessas dores que eu sentia. E aí eu descobri que era um problema na próstata, né, que eu tinha, que me acompanhava desde minha adolescência. E aí ele me explicou por que veio, por quais bloqueios, por que questões emocionais e tóxicas que comprometeram a minha próstata. E aí, depois que ele me atendeu, foi o tempo de eu sair da maca e praticar algumas manobras, começou a me dar ânsia de vômito. E aí eu corri pro banheiro, só deu tempo de chegar na porta do banheiro e comecei a vomitar. E aí eu voltei com os olhos lacrimejando, bati nas costas dele, apontei assim, né? Aí ele chamou o intérprete e falou que a lesão que ele corrigiu era uma lesão muito forte e que eu precisava me hidratar bem. E eu lembro que nesse mesmo dia à noite, tava em Londrina, tava um clima de frio, e aí a gente foi para uma soparia, né? Uhum. O pessoal, a gente reuniu a turma e foi para uma soparia. E aí eu tive uma sensação muito estranha, que era um formigamento nos braços, e isso começou a ficar mais intenso, e foi para cima da região da axila para a cabeça. E aí eu fiquei assustado, né? Falei, meu Deus do céu, será que eu vou ter algum AVC, alguma coisa aqui longe de casa, né? E na época eu era muito novo ainda. E aí eu ainda tinha uma mentalidade, uma maturidade não muito, vamos dizer assim, desenvolvida, né? A gente não era acostumado a viajar só, então eu estava com aquele receio. E aí eu vivenciei esse mesmo sintoma, isso foi numa segunda, vivenciei na terça e na quarta-feira. Na quinta-feira, eu acordei de manhã, eu não conseguia levantar da cama. Aí eu tive vários episódios de vômito, né? Foi uma das reações do tratamento. E aí quando eu fiquei praticamente de cama até as 10 horas da noite. 10 horas da noite foi que eu consegui levantar para comer algo. E aí no outro dia, na sexta-feira, era como se nada tivesse acontecido. Tudo passou. Então, assim, é interessante ouvir o teu relato, porque assim, a impressão que me dá é assim, que existe também aquelas pessoas que vão fazer a microfisioterapia, vão ter reações fortíssimas, como você teve, e outras pessoas que vão fazer como eu fiz e não tive reações muito fortes. Eu não tenho uma dessa, por exemplo, não tenho uma reação forte dessa para te Tudo contar. vai depender da intensidade desses
bloqueios, né? Quanto mais importantes são esses conflitos, esses bloqueios, mais importante vai ser as Gente, reações. sou uma pessoa tão bem resolvida, tá vendo? Ó, não senti nada na minha microfisioterapia, não. Ou eu escondi todos os bloqueios. Eu acredito assim, a gente sempre vai buscar na vida aquilo que a gente precisa trabalhar primeiramente na gente, né? Então, eu sempre busquei a microfisioterapia para uma questão pessoal. Meu foco não era tanto o atendimento, né? Trabalhar assim de uma forma mais ampla sobre isso. Eu sempre busquei para me tratar a mim, os problemas que eu tinha, tratar a minha família, e acabou que Virou seu hoje é o principal, meu né? foco é a Não, e eu microfisioterapia. super entendo, porque a libido também foi assim, né, comigo, né? Eu até conto em várias outras entrevistas e outros podcasts o porquê da libido e assim, conto que foi, né, chegou um paciente, me deu esse apelido carinhosamente, né, um casal de paciente meu me deu esse apelido, só que o porquê que eu tive tanto interesse em buscar, porque eu também queria me tratar. E eu estava cansada daqueles tratamentos que não me resolviam, a mim. E aí eu pensava, gente, será que é isso mesmo? Será que nós mulheres vamos ser fadadas a isso mesmo? E foi aí essa grande busca. Então, assim, eu consigo te compreender assim, de forma assim, consigo ver que realmente eu também passei por esse mesmo estágio de querer trabalhar com aquilo que eu tinha necessidade, tenho em curar em mim. É muito legal isso. E Ricardo, outra coisa assim que eu acho muito interessante, falar hoje, a gente está aí num tempo onde a gente tem assim diagnósticos de TDAH, de bastante doenças psiquiátricas, né? E também como ansiedade em adolescente, crianças. Também temos o autismo que está em ápice aí, crescendo, e cada vez a gente descobre causas e motivos diferentes. Então, assim, a microfisioterapia seria um grande colaborador, então, Sim. coadjuvante no tratamento dessas crianças, adolescentes. Sim, sim. A Você gente tem vive... algum paciente, tem alguma Tenho. vivência com um Ó, tem desses falar de um diagnósticos? paciente recente, né? A mãe me procurou, pediu que eu fizesse o atendimento domiciliar, porque ele tinha uma certa resistência em relação a outros ambientes, né? De clínicas, hospitais. E ela me fez um pedido de não atender ele de jaleco, né? De uma roupa normal para que eu conseguisse ter acesso a ele. E aí eu atendi esse garoto, se não me falha a memória, ele tem uns 3 anos mais ou menos. E a mãe relatava de um comportamento antissocial, né? Um atraso na fala. E aí a gente foi buscar, né, essas memórias aí. Ele vivenciou experiências de estresse do período gestacional. E é interessante que hoje a gente vive muito estresse, né? Sim. E a maioria do estresse que a gente vive é um estresse irreal. Não é um estresse de uma ameaça real, que é você lutar ou fugir contra aquilo, mas de cobranças, de metas que eu preciso ter, de preocupações, né? Então, isso vai ativando nossos estados de alerta. Então, memórias de estresse vividas no período fetal e de uma pré-concepção, né, antes da gestação, elas trazem uma resposta adaptativa muito mais acelerada. Então, essa criança que viveu o estresse no período gestacional, qualquer experiência que ela tenha de ameaças, ela vai intensificar muito mais aquilo. Então, ela vai ter um lado bom, né, que fisiologicamente tu tem uma resposta hormonal muito mais rápida para aquilo. Só que você vivenciar isso por um período longo de tempo, né, isso acaba te oxidando, te deixando mais inflamada e te deixando mais ansiosa. E essa criança, eu gosto de falar, né, que a criança ouça o que foi vivido lá atrás, por que é importante ela ouvir, que é para ela entender, o subconsciente dela entender aquilo. E aí, numa segunda sessão que eu fui com essa criança, a mãe já relatou que ele foi ao médico e não fez mais os escândalos que ele fazia, né? Que ele já estava se sociabilizando com outras crianças. E ela me falou uma coisa interessante. Eu falei, Ricardo, quando você saiu daqui de casa,
Ele sentou no sofá, ele olhava para um ponto fixo e os olhos enchiam de lágrima. E eu acho que ele estava processando tudo aquilo que foi dito, né? E a partir daí ele é uma outra criança hoje. Então a gente vive hoje num mundo de muita informação, é um mundo muito acelerado, né? E aí o ambiente também ele influencia. Sim. Se eu falo por mim, né? Eu tenho um filho, eu tenho uma filha de 17 anos e tenho um filho de 9 anos. Meu filho, no período da pandemia, ele estava extremamente agitado. Eu e minha esposa, a gente eu trabalho numa UTI, minha esposa trabalhou no hospital de campanha, então estava nós dois na linha de frente em relação ao Covid. Então, a nosso estresse, mesmo que a gente não demonstrava aquilo para eles, né, a minha casa ela ficou extremamente, assim, todo mundo em alerta, né? Sim. A gente não estava dormindo bem, nem as crianças estavam dormindo bem. Então, a partir do momento que a gente identificou que a nossa agitação estava repercutindo neles, a gente mudou a nossa forma de agir e ficamos mais tranquilos. Consequentemente, isso mudou em casa também, né? Tem até um estudo que fala assim, tudo ele reverbera e se iguala a uma única frequência. Se eu colocar nessa sala aqueles relógios de badalos, né, e eu colocar todos eles assincrônicos, em alguns dias todos eles vão estar batendo de uma forma sincrônica, porque a frequência que são emitidas elas vão se tornando uma só. Então, a frequência que os pais vivem, né, de uma forma acelerada, de estresse do dia a dia, trabalho. Sim, e tal. De uma certa forma, acelera todo mundo, né? As crianças, elas vão sentindo também, né? Não é à toa que hoje a gente tem crianças... crianças não, próprias nossas crianças, né? A gente chega em casa, dificuldade para a gente se desligar do trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade em me desligar do trabalho. Então, assim, eu saio do consultório, mas eu não me desligo do consultório. Né? Então, eu estou resolvendo aqui alguma outra coisa, tá? Quando eu vejo, eu estou lá horas no telefone. Quando eu vejo meu filho também tá horas no telefone. E aí você olha para o lado, seu marido está horas no telefone. Então, é bem isso mesmo. Você vê que aquilo vai entrando em sintonia. E se eu estou no celular vendo Instagram ou vendo qualquer outra coisa, quando eu olho meu filho também está, tipo, jogando, está fazendo qualquer outra... E é bem isso mesmo. Você vê que inconscientemente a energia, ela vai passando. Isso. Quando você chega muito alterado, você altera todo o ambiente, né? Verdade. Até o teu cachorro fica latindo sem parar. Você cala a boca e ele não para de latir, né? É um negócio assim surreal, é isso mesmo. Eu costumo dizer, a medicina que os olhos não vê. Isso. Né? Que é a medicina sentida pelo coração, né? A gente tem que ponderar as duas aí. Eu acho que é aí que mora o segredo, o equilíbrio. O negócio é conseguir. É verdade. E assim, é muito complicado, né? Porque hoje já é uma condição que já se tornou natural, né? Sim. E para você mudar esse padrão, exige muito sacrifício, né? Não, exige total sacrifício. Total sacrifício. E é tão... E assim, é tão difícil, Ricardo, que é até difícil a gente falar de um tema como esse sem parecer leviano. Porque, assim, quebrar paradigmas é muito difícil, né? Eu imagino... Você está há quanto tempo trabalhando com a micro? Esse ano faz 13 anos. 13? Isso. Olha, 13 anos trabalhando com a micro, né? E quantos apelidos aí você já teve? Bruxo, lá vem o pajé. Eu imaginei. Lá vem o vidente. Eu imaginei, porque é uma coisa muito, muito assim. Só que assim, a micro, até onde eu entendi, ela trabalha o quê? Com a física, com essa parte? Ela trabalha com memórias celulares, né? Mas aí tá ligada, assim... a gente toque. Trata no toque. Por exemplo, as nossas células, elas armazenam... Assim, eu sei que tem que ser um curso, mas só para ficar didático, para a gente entender. Qual é a diferença, assim, tu tocar numa mão, por exemplo, uma mão normal e uma mão... Como que é esse toque, assim? Como são controles, né? Por exemplo, eu tenho um controle de uma sobrecarga que eu coloco uma mão... né, em cima abaixo da clavícula e outra eu vou pegar no dedo mindinho. Uhum. Então eu vou aproximar esses dois movimentos. Se ele está livre, não tem bloqueio.
Mas se ele trava, eu vou investigar qual é a causa. Então eu vou ter um acesso na lateral do corpo, vou buscar um órgão e a partir dali que eu vou fazer a correção. Então é na pele que a gente sente. Se você tem uma cicatriz de um corte, você enxerga ela, né, a olho nu. E se você passa a mão, você sente, né, aquele relevo da cicatriz. Essas memórias é como se fosse uma cicatriz, só que ela é percebida pelo toque. A gente não consegue ver a olho nu, mas no toque eu consigo sentir. E a partir do momento que você corrige, e ela some. Você passa, você não sente mais. Ela desaparece. O corpo corrige. Então, essa memória ela pode ter entrado, vamos dizer, dar um exemplo, ela entrou pelo pé e parou lá no ombro. Então, ela fez um trilho lá do pé, pela perna, veio pelo tronco e parou no ombro. Todo esse trilho, ele é corrigido. Entendi. É uma ciência, assim, bem... É difícil de compreender, né? Não. E eu imagino para quem está em casa hoje, tendo o primeiro contato, né? Porque, assim, gente, não é fácil ter esse contato. Que eu fui... esse é o meu segundo contato com a microfisioterapia. E que a primeira eu fui com ele, paciente dele, e a segunda aqui ele falando pra gente um pouquinho mais sobre ela. E eu ainda assim não consigo ter dimensão do que é a microfisioterapia, para você ter ideia como é difícil mesmo a gente conseguir entender. Mas assim, Ricardo, para o pessoal que está em casa, se quiser saber mais sobre a microfisioterapia, querer se informar um pouquinho mais, tem algum site, tem algum material que possa ler, pesquisar, para saber mais, ler, ter outra, começar a aumentar, ampliar a mentalidade sobre ela. Tem o Instagram do Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, né? Que é o IBM. Também pode me acompanhar nas redes sociais, né? Ricardo M. Ximenes, né? Então, para você que está nos assistindo, pode seguir lá. A gente sempre está colocando alguns conteúdos sobre micro, experiências, né? De alguns pacientes, que é bem curioso e é bem interessante. Sim, né? Super. A gente passar isso pro público, né? E tinha um site, né? Eu acho que esse site já não está mais no ar, que tinha a relação de todos os profissionais de microfisioterapia do Brasil. Então a gente consegue encontrar qualquer profissional atuante no Brasil inteiro. E o Brasil, ele é o país que mais tem profissionais em formação em microfisioterapia do mundo. Olha isso, gente. Se eu não me engano, são mais de 3 mil profissionais. Onde eu estava durante esses 30 e poucos anos que eu ouvi falar só há um mês atrás. Nossa, você vê, né? Muito... E assim, aí vocês são dessa sociedade. É isso que mantém a regulação da microfisioterapia, vamos dizer assim. Antes o curso ele era dado por uma escola, né? E agora esses cursos são dados pelo Instituto Brasileiro de Microfisioterapia. Ah, tá. Então o curso é dado por uma sociedade, é uma coisa assim, mais... Não é assim, tipo assim, eu chego lá e falo assim, eu tive lá um podcast com o Ricardo sobre tudo de microfisioterapia, eu vou começar a dar o curso. Não é assim. É bem mais... Quem vem dar os cursos... Tem profissionais aqui no Brasil que dão curso e tem também o próprio criador que ainda vem no Brasil para dar esse curso. E quem é o criador? É o Patrice Benigni e o Daniel Grosjean, né? O Daniel Grosjean é quem ainda mantém ainda... São franceses? São franceses. Eu sei porque você falou no início da conversa que o negócio era da França. Eu tive o privilégio de ser atendido pelos dois, né? Foi ele que descobriu o teu problema na próstata. Isso. Que top. Ele foi atendido pelos dois, são assim, sensacionais. Eu imagino, né? E foram eles os fundadores, os criadores dessa técnica. Nossa, que interessante. Eles receberam, por exemplo, um paciente com uma dor lombar. Né? Então, eles avaliavam o paciente, ele tinha uma disfunção lombar, eles manipulavam aquela disfunção, corrigiam, o paciente saía praticamente sem dor. Só que 15 dias depois, esse paciente voltava com a mesma dor e com a mesma disfunção, sem ter feito nenhuma extrapolia, ou sem ter feito nada que justificasse aquilo. Só que quando eles aplicavam uma manobra na cabeça da fíbula, né, uma manobra no joelho, esses pacientes tinham uma melhora muito mais significativa. E eles foram estudar qual a relação daquela articulação do joelho com a coluna.
E aí eles viram que existe conexões que associam um órgão com uma estrutura óssea e com um grupo muscular. E aí eles mapearam isso e através desses mapas que se faz essas investigações. Porque é aquele mapa que tem na sua Isso, sala. Gente, na sala dele tem um mapa assim que eu não sei nem para onde vai, para onde foi. Aquele mapa, eu ficava só olhando aquilo. Mas, assim, é muito interessante, Ricardo. E eu acredito, assim, que esse foi o primeiro contato que nós tivemos aqui com a Micro, assim, em relação a nível mais popular, né? Nós dois. Eu acredito que a partir de agora, mais pessoas com mais interesse, mais conhecimentos, né? Vai ficar de uma forma mais divulgada, difundida. Que eu acho que para chegar até mais pessoas que precisam, né? Talvez uma pessoa que esteja ouvindo falar, ai, não, isso não é para mim, mas outra olha e fala, cara, talvez isso seja uma opção para o meu tratamento. Ainda mais quando a gente fala de opções que não está aumentando, não vai aumentar medicação, não vai aumentar protocolos. Muitas vezes os protocolos têm um valor financeiro de um agregado, que muitas vezes a pessoa não pode naquele momento, ou então também não pode fazer, e aí muitas vezes fica aquela sensação, ai meu Deus, eu não estou fazendo tudo o que eu poderia fazer por essa doença e não sente melhora. Talvez até para apaziguar uma certa ansiedade. Eu vejo a microfisioterapia bem com esses olhos, sabe? Então, assim, eu fico muito, muito feliz de você levar esse legado aqui na cidade, né? A gente está em Porto Velho. Claro, ele foi meu convidado e durante algumas semanas eu passei a falar dele, é óbvio, porque todo convidado meu eu passo a entender o que o público aí fora pensa sobre isso. Gente, por incrível que pareça, eu brinquei, eu falei onde é que eu estava, porque, assim, de 10 pessoas que eu falava, 8 pessoas já tinham sido atendidas por ele. E eu falava assim, gente, todo mundo sabe o que é isso. E quando eu perguntava para as pessoas, tá, você já fez? E aí, o que é para você? A pessoa fala, sei lá, eu só sei que eu fui. Então, assim, você percebe que há necessidade desse conhecimento, assim como a necessidade da gente ter consciência dos nossos bloqueios e das nossas marcas. Mais importante é a gente ter consciência desse grande ajudante, dessa grande opção que tem aí, que é a microfisioterapia. Isso. Assim, o que é bem interessante, alguns pacientes, né, às vezes falam assim, nossa, tem tanto trauma assim, né, mas isso faz parte, né, a gente evolui a partir disso. E o que isso não muda a partir do momento que são corrigidos, né? O que não muda na nossa vida que a gente não consegue ter dimensão? Porque cada mudança que a gente tem, ela reverbera infinitas Com possibilidades, né? certeza. E assim, foi muito legal. E, claro, né, como todo encontro, todo podcast, eu queria que você deixasse aí para o público uma última mensagem, um resumo, quem tiver interessado, onde é a sua clínica, como te procurar, é só ir, eu só vou mesmo, como é que é? Essa chegada para as pessoas que tiverem interesse, buscar mais conhecimento contigo. Pode entrar em contato direto comigo, né? O meu telefone é 99977-1179. Também pode me acompanhar lá nas redes sociais. Quem tiver dúvida, curiosidade, querer saber mais sobre o assunto, eu posso mandar os conteúdos, né? Eu acho muito interessante a gente divulgar cada vez mais essas informações que são válidas para todos nós. Mas uma dica, né, assim, que eu poderia falar mais curta, né, e assim de uma relevância muito importante, é mudar a percepção. Às vezes a gente vê uma imagem de um determinado ângulo, mas se a gente olhar com outro ângulo, a gente vai ver coisas diferentes. Então, muitos pacientes às vezes só precisam de uma mudança de percepção. Quando eu mudo a minha forma de olhar, eu mudo tudo ao meu redor. Com certeza, eu acho que esse é o princípio, o meio e o fim de um profissional de saúde. Eu acho que não só de um profissional de saúde, mas como qualquer pessoa, né? Mudar a percepção, ter um olhar mais empático. A gente fala tanto em empatia, a gente não sabe nem o que significa, na verdade, ser empático. Eu vejo assim, pessoas falando, eu fui tão empática. Ah, você foi? Você tem certeza que você foi?
Ser empático não é ter pena, né? Não é sentir pena da pessoa. Sim. Nossa, coitado desse menino aí. Não, isso aí não é ser empático, né? Isso. Então, a gente percebe que há uma distorção. E assim, gente, espero que vocês tenham gostado. É um assunto, realmente, eu falei que era um assunto diferente. E é um assunto difícil mesmo. Mas eu espero que vocês acrescentem esse conhecimento aí no hall de vocês, que é uma coisa super legal e super curiosa mesmo. E quem tiver o interesse, procura o Ricardo. Ele é um ponto de ajuda muito importante na cidade para a gente, viu? Queria agradecer, Ricardo, mais uma vez a sua presença. Marcamos, desmarcamos, mas deu certo. Chegou o nosso momento de falar da micro, que eu queria tanto falar. E queria agradecer em nome, assim, de todos esses pacientes, da gente, dessas pessoas, que eu sei que esse legado não é um legado fácil, mas que você tenha forças e continue persistindo nessa missão, que ela é tão bonita, que é curar através das suas mãos, né? Daquilo que as suas mãos sentem. É muito legal isso. Obrigado, Nath. Eu acho que essas informações elas devem ser difundidas, né? Devem ser passadas adiante. E mais uma vez eu quero agradecer o convite, né? O espaço está aberto, sempre que precisar. Também, sempre que você precisar. Estamos aqui, porta aberta. Quando tiver uma informação, um caso novo, pode trazer que a gente se coloca no ar. Combinado. Tá bom? Então tá, gente, ficamos por aqui e até a próxima.